tarde a todos. Já estamos aqui na sala de Zoom e já estamos todos juntos também com o mundo através do Facebook. Isto é uma maravilha técnica que nos permite estar em casa e nas casas e também estarmos juntos. Então, bem-vindos a este painel que é dedicado à literatura infantil e que deixem-me aqui partilhar aqui um slide que nos apresenta um bocadinho o que é que vai acontecer. Dentro deste encontro dedicado à educação e ao desenvolvimento e que tenta pôr paralelo ou cruzando a ideia de crescer, a ideia de educar, a ideia de ser pessoa, é com muita felicidade que também temos aqui representada a literatura infantil, os livros, e o que é que eles dizem ou fazem acontecer quanto a isto de crescer e de ser pessoa. A perspectiva que temos e que nos junta aqui aos quatro é essa mesma, é que a literatura em geral, e especificamente a literatura infantil, é um lugar que pode funcionar quase como uma espécie de retrato, um mapa muito rápido, no caso da literatura infantil e dos livros infantis, sobre aquilo que imaginamos o que é ser uma criança, o que é que uma criança deve ler, o que é que uma criança pode ser. Os livros infantis dão-nos essa mutação de maneira muito, muito rápida, de maneira muito imediata, desde os seus primórdios, em que se destinavam um bocadinho a educar as crianças com princípios de moral, e portanto as histórias representavam temas e ações às vezes muito lineares e muito distantes do que é a palavra literatura ou o conceito de literatura enquanto arte, mas destinavam-se os primeiros livros a educar as crianças com princípios, os tais princípios de moral e as tais regras de bem ser. Vejamos hoje o quanto estas propostas estão distantes e o quanto os livros de hoje nos mostram sobre o que é a sociedade contemporânea. Se há 10 anos temas como, sei lá, a morte eram considerados os temas difíceis, ou a guerra dentro da literatura infantil, o divórcio, por exemplo, estamos a anos-luz, e felizmente, em que o livro infantil é de facto uma janela para que a criança se reveja ou que a criança descubra o que são os outros temas cada vez mais rápidos e em mutação muito, muito constante sobre o que é ser pessoa, nomeadamente a ideia de identidade de género, já nem é da homossexualidade ou de famílias diferentes, já estamos em temas tão específicos quanto estes e não são recentes. Há livros que estão a acontecer agora no mercado que nos trazem se calhar, e que saíram em mercados internacionais. Isto também diz do que é um país e do que é uma filosofia educativa de um determinado país, e não é só educativa, é social. É por isso que os livros infantis são tão amplos e tão interessantes enquanto objeto artístico dedicado à criança, feito por múltiplos artistas, desde a ilustração, ao design, como ao texto, e como é que eles circulam entre as franjas, entre os discursos educativos, os discursos sociais, vendem-se no supermercado, são lidos na cama ao meu filho que vai dormir, são usados na escola, dentro do currículo, à margem do currículo, e como são objetos altamente camaleónicos, são artistas que os produzem, às vezes são encomendas a especialistas na área, como por exemplo, quero tratar do divórcio, encomendo se calhar alguém que se calhar nem escreve, mas que se torna escritor porque sabe daquele tema e o equaciona para crianças. Então é destes objetos, e assim o tratamos aqui na escola, no ISPA, quando trabalhamos no caso, sendo eu docente da escola, com os alunos que vão ser professores, que vão ser educadores de infância. É nesta grande dinâmica que estes objetos nos interessam e que aqui nos reúnem, e que olhar aqui especificamente
para o que vos vamos trazer hoje e quem somos nós. Nós somos um grupo, fomos organizados lindamente por ordem alfabética. Antes de nós fazermos o alinhamento entre nós, alguém nos alinhou e magicamente, muito bem, a Cristina Paiva, a Dora, que sou eu, o Paulo e a Sofia, e aqui estamos nós sem nenhuma premissa hierárquica, mas que no fundo vai entrelaçar muito bem a mesa que vos preparamos hoje. Vamos buscar aqui a um tempo muito recuado, quase 150 anos atrás ou mais, textos que foram pioneiros nisto, nesta ideia de identidade, nesta ideia de ser criança, e apetece pegar aqui neste começo e pensar o quanto disto que disse na introdução, o quanto nisto podemos ver nestes objetos que são verdadeiramente literatura. Muitas vezes estamos a falar de livros, não estamos a falar de literatura. Neste caso podemos falar de literatura porque é um texto literário que aqui está de facto em causa. E como é que esta literatura é tão especial, porque foi de facto destinada a crianças diretamente, foi feita ao vivo, e como é que estes livros de literatura guardam estas marcas da ideia de criança, uma criança viva, uma criança real, porque assim foi. Então, porque são objetos de literatura, antes de falarmos deles ou depois de falarmos deles, temos que chamar aqui quem sabe acordar a literatura para os nossos ouvidos. Temos que falar, trazer as pessoas da voz, as pessoas que estão mais perto quase dos escritores diretamente, porque sabem acordar a voz. E temos aqui a Cristina Paiva, que é uma atriz extraordinária, é extraordinária na forma como se devota ao trabalho sobre as palavras e à promoção da leitura. Em 1999, em parceria com o Fernando Ladeira, outros colegas que se calhar ficaram um bocadinho pelo caminho, mas este par dedicou-se exclusivamente, a Cristina é atriz, e dedicou o seu trabalho completamente à promoção da leitura, à promoção do livro, mas sobretudo à promoção da literatura, com espetáculos de poesia, com orquestras, dando essa possibilidade de ser, estas orquestras de nos dar a nós, quando participamos ou em workshops ou em trabalho continuado, com este sabor de dizer as palavras, mas sobretudo um trabalho muito longo de espetáculos de palco, de espetáculos itinerantes pelo país todo, por dentro das escolas, dos bebés que ouvem e veem Fernando Pessoa e outros poetas maiores, a todos nós, passando pelos jovens, os ditos jovens do secundário, como é que nos afastamos da poesia quando não conhecemos poesia, como é que nos afastamos da literatura quando não conhecemos a literatura. É isto que o trabalho da Andante e da Cristina prova, que é esta atenção direta e esta criação, que não é uma criação sobre os textos de literatura, mas com e para os textos de literatura, para que eles vivam, é um trabalho extraordinário. Portanto, o convite à Cristina foi que, dessa voz, porque se vamos falar de um texto literário, melhor será ouvi-lo na voz de quem o sabe ler. Esta é a Cristina Paiva. Depois, o Peter Pan, o Paulo Condessa. O Paulo Condessa é um maestro de palavras, é um Peter Pan, com certeza, é um homem de 1000 ofícios, da publicidade a workshops, aos espetáculos. É um homem dedicado à poesia, à escrita, de textos também para a infância e para a juventude, e que tem também um trabalho imenso nas bibliotecas de Portugal, nesta ótica de fazer as palavras acontecerem dentro e fora de nós. Foi um convite, foi dizer: Paulo, aceitas escolher alguns textos de dentro do livro do Barry e dar-nos a ouvir, para que possamos depois falar um bocadinho deles. Portanto, este alinhamento permite
entramos pela porta da Alice, eu tento situar um bocadinho o mapa destes dois textos e o que é que eles possam ter a ver um com o outro, entre cruzamentos e paralelismos, e sobretudo nesta ótica de educação e desenvolvimento e de ser pessoa e de crescer e de criança. Depois temos a Sofia. A Sofia vem da Fundação HK, trabalha numa área muito direta na educação, mas tem um gosto e uma ferramenta muito particular, que são os livros infantis. Tem mestrado em Psicologia e está agora em doutoramento a trabalhar justamente com esta ideia de educação a partir da literatura infantil. A Sofia vai trazer-nos livros mais contemporâneos, livros que estão agora nas prateleiras das livrarias, e vai trabalhar justamente, e portanto fazemos este fio muito grande deste há 150 anos e deste agora, de como é que este tema vai ser sempre um tema da literatura infantil e vai ser um tema, porque é um tema muito abrangente, não estamos a falar de um tema, estamos a falar de ser pessoa, de crescer a partir de objetos culturais que nos dizem e que nos ajudam a ser. E, portanto, aqui estamos nós, esta mesa de 4 pessoas, e que oxalá tenhamos no final um bocadinho, acho que sim, que o nosso alinhamento o permite, para que possam colocar algumas questões. Vamos fazer nós todos de seguida e depois reservar um bocadinho no final, que será às 4h30, esse é o tempo que temos para podermos eventualmente ter algumas questões da vossa parte. E acho que é isso. Vou fechar aqui a minha apresentação e vou passar o foco à Cristina. Não sei se chamo Cristina, se Alice. Então, boa tarde a todos. O desafio da Dora foi dar voz aqui a alguns excertos de alguns dos episódios desta viagem pelo País das Maravilhas que a Alice faz. Esses excertos estão aqui um bocadinho cozidos e um bocadinho descozidos. Eu vou mais ou menos anunciando para nos irmos situando aqui dentro da história. Vou começar pelo princípio. Eu queria não comecei logo. Eu queria agradecer à Dora. A apresentação sempre fica um bocadinho. Obrigada, muito obrigada, Dora. Então vou começar pelo buraco do coelho. É assim que começa a viagem no País das Maravilhas, por um buraco. No buraco do coelho. Alice começava a aborrecer-se imenso de estar sentada à beira-rio com a irmã, sem nada para fazer. Espreitara 1 ou 2 vezes para o livro que a irmã lia, mas não tinha gravuras, nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, se não tem gravuras, nem diálogos? Foi então que, de repente, um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou a correr ao pé dela. Ardendo de curiosidade, correu pelos campos atrás dele, mesmo a tempo de o ver enfiar-se por uma enorme toca. Num instante, Alice enviou-se também atrás dele, sem pensar sequer como diabo é que havia de sair outra vez. A toca continuou a direito, como um túnel, e de repente, afundou-se. Tão de repente que a menina nem teve tempo de refletir e parar antes de dar consigo a descer o que lhe parecia ser um poço muito fundo. Das duas, uma. Ou o poço era realmente muito fundo, ou ela estava a cair muito devagar. A descer, sempre a descer. Será que a queda nunca mais acabava? Gostava de saber quantos quilómetros é que já desci, disse em voz alta. Devo estar quase a chegar ao centro da Terra. Ora, deixa cá ver. Isso seria 6.000 quilómetros de profundidade, acho eu.
sentiu que adormecia e começava a sonhar. Começava a sonhar que estava a andar de mãos dadas com Dinah e falando-lhe muito a sério. Ouve, Dinah, diz-me a verdade. Alguma vez comeste um morcego? Quando de repente Catrapuz aterrou num monte de galhos e folhas secas e acabou de cair. Isto fecha este episódio. E passamos ao episódio onde Alice descobre uma garrafa que tem um rótulo que diz bebe-me. Ora, a garrafa podia muito bem dizer bebe-me, que uma menina ajuizada como Alice não iria obedecer-lhe com tanta pressa. Não, vou procurar primeiro se não está aqui marcado veneno, disse ela, pois lera várias histórias instrutivas sobre crianças que se tinham queimado e sido comidas por animais ferozes e outras coisas desagradáveis só por não se conseguirem lembrar das regras simples que os amigos lhes haviam ensinado. Como, por exemplo, que um atiçador em brasa há de queimar-nos se o segurarmos muito tempo e que se cortarmos o dedo muito profundamente com uma faca, é normal que deite sangue. E, sobretudo, nunca se esquecer de que, se bebermos demasiado de uma garrafa onde está marcado veneno, mais cedo ou mais tarde, o líquido há de cair-nos mal no estômago. Todavia, a garrafa não dizia veneno, pelo que Alice se aventurou a prová-la e, achando que lhe agradava, efetivamente sabia um bocado a uma mistura de tarte de cerejas, leite creme, ananás, peru assado, caramelo e torradinhas quentes com manteiga. Não tardou a beber tudo. E passamos agora para o episódio onde Alice cresce e encolhe, até que fica muito grande. Nesse preciso instante, a sua cabeça bateu contra o teto do átrio. Tinha agora mais de 3 metros de altura e apanhou imediatamente a pequena chave dourada, precipitando-se em direção à porta do jardim. Pobre Alice! Tudo o que podia fazer era deitar-se de lado para espreitar o jardim por um olho, mas passar para lá era mais impossível que nunca. Sentou-se e começou outra vez a chorar. Devias ter vergonha, recriminou-se Alice. Uma rapariga crescida como tu, bem o podia dizer, a chorar dessa maneira. Estou-te a dizer para parares imediatamente. Mas apesar de tudo isso, continuou, vertendo litros de lágrimas, até se formar um grande lago à sua volta, com uma profundidade de cerca de 10 centímetros, estendendo-se até meio do átrio. Valha-me Deus, que esquisito que isto está hoje. E ainda ontem as coisas se passaram como de costume. Será que me transformei durante a noite? Deixa-me cá ver, seria eu a mesma pessoa quando me levantei esta manhã? Quase que me quer parecer que me recordo de me sentir um pouco diferente. Mas se não sou a mesma, a pergunta lógica é: quem diabo sou eu? Esse é o grande enigma. A primeira coisa que tenho a fazer, disse Alice de si para si, passeando pelo bosque, é recuperar a minha estatura normal. E a seguir tenho de encontrar o caminho para aquele lindo jardim. Acho que esse será o melhor plano. Parecia realmente um excelente plano e muito simplesmente delineado. A única dificuldade era que ela não fazia a mais pequena ideia de como pô-lo em prática. Mais à frente, Alice encontra uma lagarta fumadora. A lagarta e a Alice contemplaram-se mutuamente em silêncio durante algum tempo. Por fim, a lagarta tirou o cachimbo de água da boca e dirigiu-se-lhe numa voz sonora e lânguida.
és tu? Perguntou. Não era um princípio de conversa muito animador. Alice retorquiu com bastante timidez. Eu... Neste momento, nem sei, minha senhora. Sei pelo menos quem eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que deve ter sido transformada várias vezes desde então. Que queres dizer com isso? Inquiriu a lagarta rispidamente. Explica-te. Receio bem que não possa explicar, minha senhora, disse Alice. É que não me sinto eu própria, bem vê. Não vejo nada, disse a lagarta. Desculpe, mas não posso esclarecer melhor as coisas, replicou Alice muito educadamente. Porque, para começar, nem consigo perceber o que se passa comigo e ter tantos tamanhos diferentes num só dia. É muito confuso. Não é nada. E por fim, vou terminar com um excerto do encontro de Alice com um reino algo alternativo, um reino de baralho de cartas. Ora, afinal de contas, eles são só um baralho de cartas. Não há que ter medo. E quem são estes? Perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros deitados de volta da roseira. Pois, bem vê, como estavam de bruços e o padrão nas suas costas era igual ao do resto do baralho, ela não podia saber se eles eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 3 dos seus próprios filhos. Como hei de eu saber? Disse Alice, espantada com a sua temeridade. Não tenho nada com isso. A rainha ficou vermelha de raiva e depois de lhe lançar um olhar fulminante, como um animal feroz, começou a gritar. Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe a cabeça! Que disparate! Protestou Alice em voz alta e decidida. E a rainha calou-se. O rei pousou-lhe a mão no braço e disse timidamente: repara, querida, não passa de uma criança. E pronto, terminou a leitura dos excertos, os bocadinhos da Alice. Maravilha! Agora eu acho que me devia dar-te o meu lugar e ocupares mais 20 minutos. Que maravilha! Eu acho que tens que montar um espetáculo que seja só. Faz tanta falta isto de ler sem. Como fazes, não é? De ler sem mais nada. Não é? Eu vivi na Irlanda, em Belfast, um ano, e era assim: lia-se em voz alta nos cafés, nas bibliotecas, não era preciso mais nada. Eu acho que agora nós já vamos tendo. Eu não vou dizer que é prática comum em todo o lado e assim, mas já vai entrando cada vez mais. Assim, o que é que te fez, enquanto atriz, escolheres este caminho como único? Porque no fundo é enorme e largo, mas esta ideia num tempo em que isso era completamente distante. O que é que tem os textos, o que é que tem a literatura para te dizer o meu corpo é a palavra e a ela me devoto? Na verdade, isso vem desde sempre, porque eu lembro-me de aprender a ler e de correr o livro de leitura rapidamente nos primeiros dias à procura daquilo que me entusiasmava. E o que me entusiasmava normalmente eram os poemas, era a musicalidade das palavras ou era alguma beleza que aquilo tinha, não sei muito bem explicar, não é? Portanto, desde muito cedo que tenho isso. Mas, na verdade, o caminho do teatro ligado a isto começou com uma pessoa que foi importantíssima para mim, que foi o Carlos Pimenta, que dirigiu um espetáculo em que eu entrei com textos de Padre António Vieira. Chamava-se Vieira, a Voz Visível, e de repente foi uma epifania, foi uma revelação total, a descoberta de que era possível juntar numa atividade só as coisas que eu mais amava fazer, que era ler para os outros, que normalmente era para a minha família e para os meus amigos, a quem eu massacrava com as minhas leituras, e fazer teatro.
e representar e juntar essas duas coisas. E nesse espetáculo, com os textos do Padre António Vieira, que ainda por cima são textos de uma riqueza tão enorme, uma coisa tão avassaladora, que nós entramos para dentro das frases, e ficamos frases enormes, porque as frases são mesmo fisicamente grandes e o corpo aprende a estender-se dentro das palavras, e foi uma descoberta, e a partir daí é procurar todos os dias caminhos, maneiras de fazer. Mas é o vosso rigor, o teu rigor, mas que é um rigor, nesse sentido é o fio condutor da mesa anterior, a mesa que vem da música, e esta ideia que a Helena e a equipa da Opus Tutti defendem, não é? Esta ideia que a escola tem que passar por aqui, a escola de formação de professores, ou a escola dos meninos, tem que passar por isto e por esta brincadeira, que não é que é a brincadeira maior, que é esta ideia da arte que nos dá vida e que nos ensina a ser. Obrigada, Cristina. Deixa-me agora, eu montei um texto escrito para não me perder. Vou desligar o meu microfone para não interferir. E vou passando imagens, porque, ao contrário de ti, apesar de gostar muito de palavras e estudei literatura quando tive que ir para a faculdade, eu andava nos livros à procura das imagens. As imagens são muito caras, as ilustrações, as fotografias. Eu acho que ia ter sido designer gráfica, mas pronto, lá cheguei por via dos livros infantis. Obrigada. Vê lá se estes mapas que eu andei por aqui a montar se fazem algum sentido perante a leitura. Então vou aqui partilhar o meu PowerPoint, ponho os meus óculos e aviso já, quer dizer, para quem não percebeu, porque é óbvio que sou sopinha de massa, que tenho uma dicção péssima, e que quando as minhas alunas dizem, professora, mas eu não sei contar histórias, eu digo sempre, eu sou o melhor exemplo, quer dizer que não sou nada como uma atriz, mas acho que nunca posso fazer um curso de teatro, o que quer que seja, que me tire estes defeitos, porque senão as alunas não acreditam que desistem, dizem, eu não sou atriz, não conto histórias, eu tenho que lhes dar o exemplo de que sou uma pessoa, tento o melhor possível, mas absolutamente de carne e osso, como diz a minha mãe, e que a minha avó não fez um curso de narração para poder contar-me histórias. Aí vamos. Então, esta ideia da Alice e do Peter Pan, e esta ideia do crescer, eu começava por dizer que Alice e Peter Pan são dos personagens mais familiares da literatura e do mundo contemporâneo. A Alice é o segundo livro mais traduzido e editado no mundo, a seguir à Bíblia. Isto é assim, parece... Mas diria, contudo, se formos perceber quantas pessoas leram integralmente estas obras, surpreendentemente será perceber quão poucos o fizeram. E por isso é tão importante ter aqui a Cristina e ter aqui o Paulo, pelo menos para nos obrigarem acabando este colóquio, a ir para as férias com a Alice no bolso e o Peter Pan no bolso, por este gosto de apetecer continuar. Então, pensando vocês aí na assistência, honestamente, quem é que leu a Alice? Quem é que leu o Peter Pan? Contudo, conhecemos-nos muito bem. Então, de onde conhecemos? Conhecemos-nos enquanto figuras e as linhas básicas das suas aventuras. A popularidade destes textos terá várias justificações. Uma dever-se-á às múltiplas adaptações feitas por outros média, nomeadamente o cinema, e dentro deste, pelo cinema de animação, pelo teatro, e a própria origem do Peter Pan de ter um texto literário era um texto teatral. O texto vivia no corpo dos atores, que tinham sessões continuadas, e depois vinha outro ator e vinha substituir, que aquilo nunca mais acabava, e inventava-se muito. Portanto, o Barry, o autor do Peter Pan, viu-se obrigado, autor do conto, mas depois versão de teatro, viu-se obrigado a fixar tudo para que o texto não se perdesse. Mas o que é que está aqui em causa? Houve uma origem viva
viva, física, de comunicação aos outros para este texto, tal como depois mais tarde a Alice. E mais recentemente conhecemos estes textos pelos jogos de vídeo, que as adaptações, muitas adaptações. Isto foi é uma versão fabulosa no iPad. Foi a primeira vez que eu comprei um iPad caríssimo. A justificação que eu tive foi que tinha que ter esta aplicação que mexe. Tentei pôr aqui alguma coisa, mas achei melhor não. Que mexe e que eu acho que o Carol, se fosse, ele iria adorar tudo isto. E portanto, justifiquei um investimento caríssimo na altura, logo o primeiro iPad que saiu, porque havia uma aplicação da Alice. Portanto, desde jogos de vídeo com base nestas aventuras da Alice ou do Peter Pan, até aplicações para iPad. A Disney, claro. A Disney teve uma grandíssima responsabilidade nesta massificação destes dois personagens. Não estamos aqui a qualificar se bem, se mal, se tem pelo menos a grande responsabilidade de ser um grande cartão de visita para estas duas obras. E mesmo dentro do seu próprio género, a literatura, estas obras oferecem-se com vários formatos de publicação, desde pop-ups, e agora olhem aqui para a minha janelinha, fabulosos, livros muito sérios, com ar de adultos, livros, versões muito adaptadas para crianças. Se vocês fizerem uma pequena pesquisa, sobretudo sobre a Alice, em alguma Amazon, tem milhares e milhares de opções e de edições, desde resumos a adaptações para os mais pequenos, até à banda desenhada e outras propostas do género. Esta é uma japonesa artista incrível, que tem uma questão mental que faz ver tudo às bolinhas, o mundo às bolinhas, e eu não vou passar, mas vocês têm isto deixem ver se isto era suposto abrir logo, mas é interessante porque o universo psicadélico muitas vezes atribuída à Alice, calha e casa muito bem com esta autora. Porquê é que estou a referir isto? Porque estes textos são de facto bases para muitas adaptações e muitos tipos de adaptações, mesmo dentro do seu género literário, a literatura. Neste caso, a linguagem da ilustração tem um papel crucial, sobretudo em Alice, começando pela interpretação do Daniel, que foi encomendada e dirigida por Carol. O Lewis Carroll queria saber desenhar, mas como não conseguia desenhar, fez os esboços. O primeiro livro que foi dado à Alice foi ilustrado por ele. Ele supervisionou, fez um casting para ilustradores daquilo que ele tinha na cabeça, daquilo que ele queria que a Alice fosse em termos de imagens, e foi muito chato, despedia toda a gente, e depois lá encontrou este caricaturista, o Daniel, e ficava em cima dele, não é assim, o nariz não é assim, e então ele não tinha muito jeito para fazer caras de frente, rostos de frente. Temos aqui uma da Alice, mas então punha quase tudo de perfil. Porquê que vos digo isto? Porque na minha ótica, e trabalhando muito sobre picture books, sobre álbuns, este tem na sua essência, e por esta necessidade que o Carroll tinha de supervisionar e de passar parte daquilo que ele queria dizer para a ilustração, configura um primeiro álbum, porque há muito poucas descrições no texto e repousavam estas descrições na imagem, no fundo, que é um funcionamento básico de um livro-álbum. Com efeito, privilegiando a intriga, Carol pouco se deteve na descrição de lugares e personagens, deixando a tarefa da sua apresentação para o desenhador, supervisionando de perto e com extremo cuidado. A imensa variação de estilos, géneros e técnicas que se têm inspirado posteriormente apenas no texto deram aso em inúmeras edições posteriores a uma grande variedade de interpretações. Esta será uma das chaves para a perenidade deste livro. Outra, e muito importante, na explicação deste sucesso, tem a ver com as linhas temáticas que se cruzam em Alice e Peter Pan.
e com a temática geral do nosso colóquio. É de algumas delas que trataremos aqui, convergindo todas na ideia de criança e de desenvolvimento. Como moldura geral, temos de começar pela ideia do próprio destinatário, o leitor implícito. Estas são narrativas que foram pensadas desde sempre para crianças, ao contrário de Gulliver ou Robinson Crusoe, entre muitas outras que foram pensadas para adultos e depois são apropriadas pelo público infantil, posteriormente. De qualquer forma, e mesmo assim, estas obras que aqui tratamos acabam por sofrer um caminho inverso. Por serem consideradas demasiadamente adultas, chegam às crianças em versões, através de versões simplificadas, perdendo muito da sua subtileza e força originais do ponto de vista da linguagem literária, e é isso que se perde muitas vezes, é aquilo que a Cristina nos deu agora e que o Paulo nos vai dar a seguir, este jogo de palavras, isto que é de facto literatura verdadeira, que sentimos, que vemos, que choramos, que rimos, perde quando isto é adaptado para crianças. No caso da Alice, isto é muito interessante, é o próprio Carroll que vai escrever mais tarde, que vai escrever uma versão a que se chamou The Nursery Alice. Em 1890, 25 anos depois da saída do primeiro livro. Seria uma versão do 0 aos 5 anos, e, tal como ele indica no prólogo. Nós temos uma versão em Portugal, uma tradução dessa proposta do Carroll, que de repente percebeu que aquilo era um bocadinho complicado para crianças. Esta ambiguidade, esta questão de para quem são estes textos, que também torna tudo muito mais fascinante. Mas mais do que isso, em relação ao género, estas obras trazem um novo ponto de vista à literatura infantil. Alice define-se no primeiro parágrafo como sendo uma resposta contra o tédio, não só da vida, como também dos livros infantis. Ela começa, Cristina passou por ali, ela está muito aborrecida e pergunta para que é que serve um livro se não tem imagens e diálogos, não é? A necessidade de imagens e diálogos como crítica aos livros que não o tinham, Carroll responde-lhes com esta obra. Assim, ainda claramente, mais além na demarcação temática e formal em relação às histórias para crianças da época que valorizavam a moral e a obediência. Vou situar-nos, estamos no período vitoriano, não é? E, portanto, aquilo que vos disse no início aqui do colóquio, não vou não vou procurar primeiro se não está marcado aqui veneno, não é? Aquilo que a Cristina dizia, porque todas as histórias da época e que tentavam, no fundo, alertar as crianças para não fazerem diabruras, para não fugirem às regras, às ordens dos pais. E, portanto, aquilo que a Cristina nos leu é uma crítica a este tipo de moral. E por isso essas histórias, dizia a Alice, não, são muito aborrecidas, não é isso que eu quero num livro. A verdadeira Alice, para quem este livro foi destinado. As alusões de Alice aos personagens das histórias que tinha lido são interessantíssimas. São sempre castigados pela sua audácia. Era assim um modelo. Nesta história, pelo contrário, a moral é ridicularizada na figura da própria duquesa, que tenta sempre descobrir uma moral em tudo, mesmo quando nada vem a propósito. Cala-te, cala-te, criatura, diz a duquesa, todas as coisas têm a sua moral, quando sabemos encontrá-la. A história de Carroll, e à sua maneira também a de Barry, enaltece a personalidade e a independência da sua protagonista. A ideia não é ajudar as crianças a compreender o mundo dos adultos, a ideia é ajudar as crianças a compreenderem-se a si mesmas. No caso da Alice, é a ela que tudo acontece e é através de si que tudo vemos. É o seu olhar que dá vida à multidão de insólitas criaturas cristalizadas numa espécie de sono eterno, e não fora dela. Carroll adorava a forma descomplicada e inocente com que as crianças aderem ao mundo. Queria descrever isso mesmo, como elas veem o universo adulto,
complexo e confuso através do olhar desta sua heroína. Quanto ao leitor infantil, há ecos de identificação do ponto de vista. Alice não para de crescer e diminuir, sendo esta uma das preocupações das crianças que se sentem pequenas entre os adultos e cada vez maiores em relação aos mais pequenos. O papel dos animais nesta obra é desconcertante, mas é menos incompreensível que o dos crescidos que nelas surgem. Nesta perspectiva, Alice é o reflexo da infância mal adaptada ao mundo adulto, onde ela procura o seu lugar. E por isso, logo na sua época, este livro surpreendeu e foi tomado como aquilo que ainda é hoje, uma mudança de perspectiva na literatura infantil, uma revolução. Também Peter Pan, e segundo Ana Maria Machado, é muito mais do que apenas a história de um rapaz que recusa a idade adulta, como muitas vezes se diz numa primeira visão mais superficial, confundida com a celebração nostálgica da infância, como uma idade de ouro, um tempo encantado e feliz. Esta ideia de que o Peter Pan só trata da infância e de um menino que não quis crescer e quer ser um rapaz e que quer ser para sempre criança. Não, é mais que isso, é mais profundo. Alice e Peter são duas personagens de sonhos e aventuras, um legado para a literatura infantil, menos porque são histórias para crianças e mais, sobretudo, porque são histórias sobre a própria infância. No centro de ambas está uma reflexão sobre a identidade e as múltiplas formas que a constroem. No caso de Alice, é uma das razões pelas quais a obra também tem interessado a psicanalistas, linguistas, filósofos, historiadores, entre outros. Sei lá, são textos, e este em particular, mas também o Peter Pan abre-se a quem somos nós, não é? Criamos disciplinas do conhecimento para nos entendermos e de repente as várias podem chegar a estes textos e dali tirar informação e alimentarem-se destes textos, por isso são tão ricos e tão importantes. Do ponto de vista sociológico, esta história é o retrato de uma sociedade complexa. Alice luta para entender a importância das regras de etiqueta vitorianas, ou não. Apercebe-se da sua absence of proper manners e fica impressionada com as regras de protocolo que encontra. Tem de ajustar o seu comportamento para se enquadrar. Mas também não pode e não quer e não vai perder a sua própria identidade. Isto, no final, a Cristina marcava um bocadinho este diálogo com a rainha, ainda era só uma criança, mas no final do livro ela vai vencer, ela vai ficar crescida de alguma maneira e num taco-a-taco com os adultos. Culturalmente, luta com a importância e a instabilidade de se ser quem é. Nos vários encontros que vai tendo, ordenam-lhe constantemente que se identifique, até que acaba por ficar com dúvidas acerca de si própria. Cada encontro é como se fosse um jogo ou um desafio. Há regras para aprender e consequências por ter ou não aprendido essas regras. Isto é uma metáfora do crescimento e também da adaptação a situações sociais novas. Saindo vitoriosa, isso torna-se mais sábia, mais adaptável à medida que o tempo decorre. Então, o tema do crescimento, a ideia de tornar-se adulto, é o grande tema que se pode identificar a partir desta obra e também em Peter Pan. No início, Alice custa a manter a compostura e não chorar. No final da narrativa está forte e segura, capaz de enfrentar a mais disparatada lógica da Terra das Maravilhas. As mudanças de tamanho simulam o que acontece como mudança radical na adolescência. Alice não está preparada. A alteração de tamanho acarreta uma alteração de perspectiva e Alice passa a ver o mundo de uma forma diferente. Ao longo da história vai tornando-se mais forte, mais coesa, capaz de falar e reagir contra aquela realidade sem sentido. Quando os enfrenta, os adultos não passam, afinal, deste baralho de cartas. Barry e Carol são ambos britânicos. Barry tinha 5 anos a quando da publicação da Alice no País das Maravilhas, portanto é posterior.
Os dois autores improvisaram histórias para entreter e seduzir crianças reais, concretas e específicas, que foram tanto os seus modelos de inspiração como também a sua audiência. Carol conheceu e fotografou Alice Liddell com 3 anos e fez para ela o livro que todos nós hoje conhecemos, a partir de uma história que lhe contou num passeio de barco quando ela tinha 9 anos. Foi a pedido dela que incluiu ilustrações num exemplar que lhe ofereceu e que foi escrito e ilustrado por si, mas ele não ficou nada contente com estes desenhos e por isso é que foi para o casting de ilustradores e mais tarde escolheu o Tenniel, porque é muito bonita esta ideia também visual que ali estava. James Matthew Barrie, que nasceu em 1860 e morreu depois em 1937, inspirou-se nos 5 filhos de Sylvia, eu não sei ler isto muito bem, Llewellyn, creio que é isto, David, que conheceu em Kensington Gardens e de quem se tornou grande amigo e tutor ao longo da vida. Um deles chamava-se Peter. A obra nasceu primeiro como peça de teatro e foi estreada em 1904. Em 1911, porque imaginem, de 904 a 911 havia tantas alterações que os atores iam inventando e improvisando que ele ficou muito zangado, ainda bem, porque assim teve que fixar o texto para que não houvesse mais alterações. Em 1911 foi publicada em livro com o título Peter, aqui ainda, Peter and Wendy, e mais tarde ficou conhecido por Peter Pan. Por outro lado, esta história tem poderosas influências em raízes biográficas e psicanalíticas do próprio Barrie, ainda que o processo não tenha sido consciente. Porque, reparem, nesta época Freud escrevia as suas primeiras observações, não se conhecia nada disto e o inconsciente ainda era mesmo algo inconsciente, não sei se pode dizer assim, sobretudo neste lugar cheio de tantos colegas da psicologia. O que é que aconteceu? Provavelmente a dor fundamental de que nasce este conto estará na morte do irmão de Barrie. Morreu, ele era muito pequeno, tinha 6 anos, e o irmão morreu com 13 anos num lago de gelo. Morreu, ficou gelado, caiu. Um menino perdido que jamais chegou a crescer ele próprio, porque a mãe ficou obcecada por lhe contar histórias sobre o irmão. Todos os dias ouvia histórias sobre o irmão morto, que nunca cresceu, ficou congelado, e o próprio Barrie era muito pequeno e franzino, portanto ela não queria que este filho crescesse. Sem dar ao filho sobrevivente, este, de muito baixa estatura e que acreditava ele próprio que não ia crescer, a atenção de que necessitava. Temas como a solidão, o abandono, a carência, a orfandade, a proximidade da morte povoam as páginas de Peter Pan desde o início. Mas é a questão de tornar-se adulto ou não a sua maior isotopia. Assim se cruzam as duas histórias que aqui trazemos. Ambas combinam o destino das crianças e dos autores, aventuras reais e imaginárias, num movimento incessante. Há uma atmosfera de real e simultaneamente imaginário, misturadas em doses absolutamente fantásticas que transportam o convite a viajar, a observar, a imaginar e a projetar-nos. Numa noite estrelada de Londres, ou no centro de um túnel, as aventuras são conduzidas pelo mesmo apelo da descoberta de terras imaginadas, caindo num buraco, o Wonderland, ou no País das Maravilhas, ou Neverland, a terra do nunca, voando por uma janela. Espera aí, isto aqui... Ou caímos por um buraco e vamos parar ao País das Maravilhas, ou voamos por uma janela e vamos parar à terra do nunca. Usam ambos meios de locomoção pouco habituais. Alice move-se de lugar para lugar, comendo e bebendo. Peter e a sua trupe com asas ou com ajudas de fadas. Ambos percorrem itinerários complexos e fantasistas e encontram personagens com hábitos e costumes bizarros. São os dois viajantes, os dois transportados pelos sonhos, mas têm personalidades bastante diferentes. Alice é uma menina séria, racional, viva, corajosa.
Peter Pan é um rapaz livre e despreocupado, egoísta, frívolo e gabarola. Os dois relatos falam sobre o tempo que passa, insaciável e intransigente. Alice é atraída por um relógio de bolso. Em Peter Pan há um crocodilo que faz um bizarro som de tic-tac por ter engolido um despertador. É curiosamente no momento em que este relógio para que se marca a vitória final de Peter contra o Capitão Gancho. É como se a obsessão de Carol e de Barry com a infância tivesse o mesmo poder simbólico, a capacidade desta etapa da vida para parar o tempo. Peter escolhe recusar-se a crescer. Alice tem de suportá-lo e faz face a isso. Encolhe e cresce de forma caótica ao longo de todo o livro. Por permitirem que vejamos os adultos pelos olhos das suas personagens infantis, estas histórias falam, como dissemos, dos problemas que os mais novos têm para se encaixarem no seu mundo. Os crescidos estão no lado oposto da barricada e são, por vezes, hostis. São o outro, aquele que dá lições, vitimiza, interfere, aquele que não compreende, nem se deixa compreender. Os adultos são quem há a enfrentar para se poderem tornar eles próprios. Peter não confia em nenhum deles, são verdadeiramente perigosos, especialmente o adulto-chefe Capitão Gancho. Todos o desapontam, até a sua mãe, que se esquece e fecha a janela por onde ele voou um dia, abandonando Peter no mundo dos rapazes perdidos. Peter brinca a tudo e com tudo, a procurar comida, aos pais e às mães, mas nunca, por um instante, considera tornar-se adulto. Isso significaria crescer, e ele recusa-se. Vive na terra do nunca, onde poderá ser criança para sempre. Nesse sentido, como autor, Barry usa uma artimanha interessante, o apagamento da memória, a eliminação das recordações. Peter rasura constantemente as suas lembranças e não utiliza reminiscências acumulativas. Pode assim ser uma criança. No caso da Alice, temos de fazer a óbvia relação entre tamanho, idade e maturidade. É um processo arbitário que nenhuma criança consegue controlar, pois todas crescem, exceto uma. Muda de tamanho 12 vezes ao longo da narrativa e em diversos momentos deixa de saber qual é realmente a sua estatura. Como qualquer criança em fase de crescimento, perde a noção das suas medidas, mas racional e querendo perceber as regras, insistirá na sua demanda. Forçada ao nonsense do mundo adulto, Alice tem como abordagem questionar e desafiar. É séria, aplicada e procura o sentido das coisas. E apesar dessa busca lhe parecer por vezes insana, pois não consegue encontrar a coerência da resposta ou a de qualquer lógica moral, consegue, de alguma forma, crescer. Pelo contrário, Peter, querendo permanecer para sempre criança, recusa-se a enfrentar as responsabilidades da idade adulta. Isto é tão claro na obra que a expressão síndrome de Peter Pan foi adotada no mundo da psicologia e da psiquiatria. Assim, e concluindo esta brevíssima aproximação sobre um tema riquíssimo que une e confronta estas duas obras, quanto à fragilidade das crianças nas inquietações ou nas dúvidas que marcam as dores inevitáveis de se crescer, temos duas respostas diferentes: procura e fuga. Nestes relatos, que podem ser lidos como iniciáticos, busca-se a identidade. Quem sou eu? Pergunta a Alice. Eu sou a infância, diz Peter Pan. E aqui passo a palavra ao meu colega Paulo, querido amigo, para que nos diz o Peter Pan. Muito obrigado, gostei muito de te ouvir. Isto é mesmo a minha praia, pá, eu adoro os temas que para já estes dois livros, estes universos, não é uma coisa que esteja presente em mim desde sempre, nem este mundo das leituras, nem da escrita, nem da poesia. Não, quer dizer, não esteve em mim, se calhar esteve em mim desde sempre, mas não se manifestou desde muito cedo, mas é cada vez mais uma maior paixão. Eu vou tentar, então, estar à altura da situação, de
depois de te ouvir a ti, depois de ouvir a Cristina, com uma leitura do Peter Pan, que são, também como a Cristina fez, são certos. Esses certos são 10 minutos. E eu gostava que esses 10 minutos pudessem ser 30 segundos, ou 2 horas, ou 3 horas, porque falando da Terra do Nunca, que é uma metáfora do espaço onde nós estamos quando estamos a imaginar e quando estamos a criar, queria pedir às pessoas que estão a ver para fazerem um esforço, sobretudo sabendo eu que a maioria são psicólogos e que têm um grande treino na parte do analisar, mas nós na Terra precisamos às vezes analisar e outras vezes mergulhar, e a vida propriamente dita é no mergulho, e sem mergulhar é muito difícil perceber porque é que estes livros tiveram tanta importância, ou têm ainda tanta importância. E esse mergulho, eu ia dar uma sugestão, também de acordo com aquilo que tem sido a minha experiência com a leitura e com as pessoas, treino muitas pessoas a ler e faço muitos workshops, sobretudo relacionando o pensar e o sentir, não é? Como é que um lado do cérebro comunica com o outro lado. Muitas pessoas pensam que a experiência da leitura é igual para os outros como é para elas, e a minha experiência no terreno diz-me que não. Por exemplo, há pessoas que mal começam a ler um livro, por exemplo, ela entrou no buraco ou ela passou através de uma estrada, algumas pessoas começam logo a imaginar, tipo, se a estrada é grande, se é larga, se é fina, se ela está vestida ou despida, se está calor, se está frio, portanto começam logo a sensorializar a imaginação. Algumas outras pessoas apenas ficam fixas na própria linguagem e não imaginam nada. E algumas outras pessoas, para além do sentido da visão interna, neste caso, estimulam também o sentido do tato e do gosto, embora é muito raro, mas tenho apanhado algumas pessoas que, por exemplo, ao dizer a palavra cereja, podem se lembrar do sabor da cereja ou do próprio tato. É raro, mas acontece. E o que eu percebo é que quanto mais nós sensorializamos, trazemos os 5 sentidos para o abstrato, que é a linguagem do hemisfério esquerdo, mais rica é essa experiência e traz-nos muitas coisas que vão para além da própria compreensão, em termos de evolução, em termos de nossa própria resolução enquanto seres humanos. Então, minha proposta é que peço-vos que ao entrar na Terra do Nunca, onde não há tempo, não é? Onde o tempo está suspenso, porque é o ato da criação e nós quando estamos a imaginar, estamos a criar, e aí não há tempo. Eu quando preciso explicar isto, não há tempo, eu lembro quando eu era criança e provavelmente vocês todos, e a minha mãe me dizia, faltam 5 minutos para jantar, e eu dizia, 5 minutos sim, e podia ficar 1 hora pensando que tinham sido 5 minutos, e a minha mãe ficava zangada pensando que eu tinha sido desrespeitoso, mas não tinha, eu estava era noutro tempo. E nesse tempo é noutro plano a que nós temos de vez em quando acesso, e muitas vezes com os pés ainda neste plano, mas com a cabeça no outro plano. Portanto, é mesmo uma coisa concreta que nós podemos experienciar através do mergulho. Então, aqui vai os excertos que a partir da própria proposta da Dora, depois eu fiz aqui um arranjo para que demorasse apenas 10 minutos. A senhora Darling ouviu pela primeira vez falar de Peter quando estava a pôr em ordem os pensamentos dos filhos. Todas as boas mães costumam, à noite, depois de os filhos adormecerem, passar em revista os seus pensamentos e arrumar as coisas para a manhã seguinte, voltando a pôr no sítio os muitos artigos que durante o dia foram desarrumados. Quando acordamos de manhã, a maldade e as paixões ruins com que nos fomos deitar estão muito bem dobradas e arrumadas no fundo do nosso espírito. E, por cima de tudo, frescos e arejados, os nossos pensamentos mais bonitos, prontos a serem usados. Tal como a Cristina, vou fazer aqui uns saltinhos. De todas as ilhas paradisíacas, a Terra do Nunca é a mais acolhedora e mais compacta. Em vez de grande e extensa, com distâncias enfadonhas entre as várias aventuras, é deliciosamente apinhada. Quando nela se brinca de dia com as cadeiras e a toalha de mesa, a Terra do Nunca nada tem de assustador, mas nos 2 minutos antes do adormecer, torna-se quase real. É por isso que fica uma luz acesa no quarto. Ocasionalmente, nas viagens que fazia pelo pensamento dos filhos, a senhora Darling encontrava coisas que não percebia, e destas, a mais desconcertante era a palavra Peter. Não conhecia nenhum Peter,
E, no entanto, ele surgia aqui e ali, nos pensamentos de John e de Michael, e invadia quase por completo o espírito de Wendy. O nome dele aparecia em letras mais carregadas do que qualquer outra palavra. E, ao observar os rabiscos, a senhora Darling achou-lhes um ar muito petulante. Ele é petulante, sim, reconheceu Wendy a contragosto. A mãe resolvera fazer-lhe algumas perguntas. Mas quem é ele, minha querida? É o Peter Pan, nem sabe, não sabe. A princípio, a senhora Darling não sabia. Mas depois de pensar nos seus tempos de criança, lembrou-se de um Peter Pan que, segundo se dizia, morava com as fadas. Corriam acerca deles histórias estranhas. Dizia-se, por exemplo, que quando as crianças morriam, para ela, eles acompanhavam durante uma parte do caminho, para elas não se assustarem. E nessa altura, a senhora Darling acreditava nele. Mas agora era uma senhora casada e sensata. Duvidava muito que existisse semelhante criatura. Além disso, disse ela a Wendy, por esta altura já ele devia ser crescido. Oh não, não é crescido, garantiu Wendy sem hesitar. É exatamente do meu tamanho. Queria ela dizer que Peter era exatamente do seu tamanho, tanto no espírito como no corpo. Não sabia como é que o sabia, apenas sabia que era assim. Saltamos mais um pouco. Os soluços acordaram Wendy, que se endireitou na cama. Não ficou alarmada por ver um estranho a chorar no chão do quarto. Ficou apenas agradavelmente interessada. Rapaz, perguntou educadamente, por que é que estás a chorar? Peter também sabia ser extremamente bem educado, pois aprendera as melhores maneiras nas cerimónias das fadas. Por isso levantou-se e cumprimentou-a com uma bela vénia, e Wendy ficou muito contente e retribuiu-lhe a vénia da cama. Como é que te chamas? Perguntou ele. Wendy Moira Angela Darling, respondeu ela, não sem uma pontinha de orgulho. E tu como te chamas? Peter Pan. Ela já calculava que ele fosse Peter, mas, em comparação com o seu nome, pareceu-lhe curto. Só Peter Pan? Mais nada? Só, respondeu ele com maus modos. Nunca antes sentira que o seu nome era curto. Desculpa, disse Wendy Moira Angela. Não faz mal, disse Peter, engolendo em seco. Wendy perguntou-lhe onde vivia. Vira-se na segunda à direita e depois segue sempre em frente até ser de manhã. Que morada mais esquisita. Peter ficou abatido. Nunca antes sentira que a sua morada fosse esquisita. Não é nada. Quer dizer, explicou Wendy amavelmente, lembrando-se que ela que era a anfitriã. É isso que se escreve nas cartas. Peter preferia que ela não tivesse falado em cartas. Nunca recebo cartas, disse ele desdenhosamente. Mas a tua mãe recebe, não? Não tenho mãe, disse ele. Não só não tinha mãe, como não sentia o menor desejo de ter uma. Na sua opinião, dava-se demasiada importância às mães. Wendy, porém, julgou imediatamente estar perante uma tragédia. Oh, Peter, não admira que estivesse a chorar, disse ela, saindo da cama e correndo para junto dele. Eu não estava a chorar por causa das mães, disse ele com ar indignado. Eu estava a chorar porque não consigo colar a minha sombra no sítio. Aliás, não estava a chorar. Soltou-se, foi? Foi. Então, Wendy viu a sombra no chão, toda enxovalhada, e ficou cheia de pena de Peter. Disse, que desgraça, mas não pôde impedir-se de sorrir quando viu que ele tentara colá-la com sabonete. Era mesmo coisas de rapaz. Felizmente percebeu logo o que havia a fazer. Temos que a cozer, disse, num tom ligeiramente protetor. O que é cozer? És mesmo ignorante. Não, não sou, não, senhor. Mas ela estava deliciada com a ignorância de Peter. Deixa estar aqui o cozo-te, homenzinho pequeno, disse o Andy, embora ele fosse da sua altura. Puxou dos seus dotes de dona de casa e cozeu a sombra ao pé de Peter. É capaz de doer um bocadinho, avisou. Oh, eu não choro, disse Peter, entretanto já convencido de que nunca tinha chorado na vida. Cerrou os dentes e não chorou. E em breve a sua sombra voltou a portar-se
como de costume, embora ainda um bocadinho amarrotada. Talvez a devesse ter passado a ferro, disse Wendy. Mas Peter, como é hábito nos rapazes, não queria saber da sua aparência e pulava agora de puro júbilo. É triste dizê-lo, mas já se esquecera que devia a Wendy a sua felicidade. Pensava que tinha sido ele a prender a sombra ao corpo. Que esperto que eu sou, gabava-se, contentíssimo. Oh, que esperteza a minha! É humilhante. Mas temos de confessar que esta presunção era uma das características mais fascinantes de Peter. Para sermos francos, diremos que nunca houve no mundo rapaz mais petulante. Saltamos agora. O Andy, que gostava de fazer sempre as coisas como mandam as regras, perguntou a Peter que idade tinha. Não sei, respondeu ele embaraçado, mas sou muito novo. A verdade é que Peter não fazia a mínima ideia de qual fosse a sua idade. Tinha apenas algumas vagas suspeitas, mas arriscou. Wendy, eu fugi de casa no dia em que nasci. Wendy ficou muito surpreendida, mas interessada, e indicou-lhe com todo o seu encanto de menina bem educada, tocando com a mão na camisa de noite, que podia aproximar-se mais. Foi porque ouvi o pai e a mãe, explicou Peter com voz baixa, a falar do que eu havia de ser quando fosse crescido. Estava agora extremamente agitado. Eu não quero nunca ser crescido, disse arrebatadamente. Eu quero ser sempre um menino pequeno, para poder brincar. E por isso fugi para os jardins de Kensington e vivi muito tempo com as fadas. Ela olhou-o com a mais profunda admiração. E Peter pensou que fosse por ter fugido, mas na realidade era por ele conhecer as fadas. Com a vida que levava em casa, Wendy achava que conhecer fadas devia ser uma coisa maravilhosa. Fez um horror de perguntas sobre elas, para a grande surpresa de Peter, porque as fadas os trovavam bastante, sempre a atravessarem-se no caminho e a interferirem na sua vida, a tal ponto que às vezes via obrigada a esconder-se delas. Ainda assim, de um modo geral, gostava das fadas. Explicou a Wendy a sua origem. Sabes, Wendy, quando o primeiro bebê riu pela primeira vez, a gargalhada partiu-se em 1000 bocados, que desataram todos a pular, cada um para seu lado, e foi essa a origem das fadas. Era uma história enfadonha, mas como menina que nunca saía de casa, Wendy até gostou. Por isso, continuou ele, devia haver uma fada para cada menino ou menina. Devia? E não há? Não. As crianças agora sabem muito. Começam muito cedo a não acreditar em fadas. E sempre que uma criança diz eu não acredito em fadas, há alguns uma fada que cai morta no chão. Bom, vamos agora então fechar com um pequenino trecho do workshop de voo que é dado no livro, para aprenderem a voar. Mas aqui fica só o gostinho para depois quererem ir aprender por mão própria, por asa própria. Escuta lá, Peter. Tu sabes mesmo voar? Em vez de se dar ao trabalho de responder, Peter deu a volta ao quarto a voar, passando por cima da lareira. Estupendo! Disseram John e Michael. Que amor! Exclamou Wendy. Sim, sou um amor. Oh, que amoroso que eu sou! Disse Peter, tornando a esquecer-se das boas maneiras. Parecia maravilhosamente fácil. E os três puseram-se a experimentar, primeiro a partir do chão, depois das camas, mas desciam sempre em vez de subirem. Caramba, como é que tu fazes? Perguntou John, esfregando o joelho. John era todo prático. Basta pensar em coisas lindas, em coisas maravilhosas, explicou Peter, para essas ideias nos fazerem pairar. Tornou a mostrar-lhes como era. És tão rápido, disse John. Não podias fazer isso muito devagarinho, só uma vez. Peter voou muito devagar e muito depressa. É claro que Peter
estiver a brincar com eles, pois ninguém pode voar a menos que o salpiquem com um pouco de pó de fadas. Felizmente, como referimos, Peter trazia uma das mãos suja com esse pó e soprou um bocadinho para cima de cada um deles, com os mais estupendos resultados. E aqui está o Peter Pan, com os seus 10 minutos Tão bom. do workshop. Obrigada, Paulo. E eu vou soprar para a Sofia. Obrigada, Dora. Por Boa causa tarde a de ti. todos. É um enorme privilégio partilhar este painel. Isto foi um momento de arte até agora. Eu queria também fazer os agradecimentos da praxe ao ISPA pelo convite e a possibilidade de estar hoje aqui em representação também da Fundação HCAM e a partilhar um pouco do estudo que nós estamos a desenvolver no contexto do meu doutoramento em Psicologia Educacional, mas também no contexto do trabalho que tenho vindo a fazer na Fundação HCAM. Eu estava aqui com receio que a minha apresentação fosse destoar deste momento maravilhoso com que vocês nos brindaram até agora, porque efetivamente eu trago-vos aqui uma linguagem mais, se calhar, da investigação, da psicologia, e ainda por cima gravei a minha apresentação esta manhã para poder colmatar algumas dificuldades técnicas que pudessem surgir e também para não me dispersar muito, e realmente nós temos pouco tempo. Mas depois, ao mesmo tempo, percebi que se calhar estou muito alinhada convosco, porque, por um lado, acho que partilho deste entusiasmo e desta paixão pela literatura infantil e deste entusiasmo pelas crianças também, deste amor pelas crianças, pela infância e este respeito que eu acho que é indissociável. E depois, porque ao ouvir-vos, pensei que vocês falaram sobre a minha comunicação, comunicaram aquilo que eu vou dizer antes de eu dizer. Quando referiram que Alice se perguntava: quem diabo sou eu? Esse é o grande enigma. Isto toca na questão da identidade, da construção da identidade de que vos vou falar. Depois, quando ela diz eu tenho tantos tamanhos num só dia, isso é tão confuso, e acho que a Dora referia a certa altura, bem, isto tem a ver quando nós nos posicionamos no mundo dos adultos, sentimos-nos pequeninos, no mundo das outras crianças podemos nos sentir grandes. E eu pensava, isto também tem a ver com o olhar do outro sobre nós, um olhar de um adulto que seja generoso e que acredite em mim, e um olhar que me valorize, e um livro que me valorize, e a minha identidade e a minha experiência é um livro que me faz crescer e eu fico de um grande tamanho. Mas se me for negada essa valorização e essa expressão da minha identidade, então se calhar eu minguo, fico pequenino, fico tolhido na minha expressão e sinto-me pequenino. Depois achei também curioso que se falou que a Alice luta por compreender as regras, não é? Quando está no país das cartas, da Rainha de Copas, ela luta para compreender as regras, para se enquadrar e para saber como se deve comportar. Mas atenção, ela não quer perder a sua identidade. É exatamente sobre isto que fala a minha comunicação. As crianças hoje em dia, nós temos uma diversidade enorme. Eu vou referir isso, nós temos mais de 180 nacionalidades nas escolas públicas portuguesas e elas vêm de outras realidades, não é? de outras culturas com semelhanças e diferenças, e elas lutam muitas vezes para se enquadrarem. E até que ponto é que elas têm medo também de perder a sua identidade? Como é que fazem este processo de se enquadrar, não perdendo de vista quem são e aquilo que lhes é mais caro? Bem, haveria outras referências. Eu acabo também com uma contribuição que nos foi dada agora neste último momento em relação ao pó das fadas, que eu gostava que realmente todos nós tivéssemos, para que as crianças não tenham medo de crescer, mas que possam desenvolver-se na sua plenitude e ser adultos ativos e realizados, mantendo aquele espírito de curiosidade até ao final da vida, porque é esse espírito de curiosidade é que nos permite realmente querer sair dos nossos mundos e encontrar o outro, e encontrar espaços de diálogo. Bem, e já estou a divagar, percebem porque é que eu gravei a minha comunicação? Eu vou fazer esta malandrice a tentar partilhar, que é sempre complicado, compartilhar a tela, vamos ver se corre bem. Bem, acho que tenho que fazer aqui outra vez. Já estão a ver, acho eu. E agora assim. E agora assim.
A literatura infantil tem merecido uma atenção crescente ao longo das últimas décadas, o que é visível não só no número de títulos que são publicados anualmente e nas diversas iniciativas sobre o livro infantil que vão tendo lugar, mas também na multiplicação da investigação que tem sido produzida sobre a mesma no campo dos estudos literários, mas também nos domínios das artes, das ciências da educação e da psicologia, para referir apenas alguns. E o que esta investigação nos tem revelado, confirmando o que de certa forma já se intuía, é que a literatura infantil concorre para o desenvolvimento da criança a vários níveis. Sabemos que a leitura de histórias favorece o desenvolvimento das competências de literacia emergente, contribui para a definição de um projeto pessoal de leitor, para a motivação para a leitura e para o desenvolvimento de hábitos de leitura. Vários estudos têm ainda demonstrado de que forma a literatura infantil promove o desenvolvimento de competências socioemocionais, nomeadamente da empatia e também da teoria da mente, que remete para a capacidade de assumirmos diferentes perspectivas, nos colocarmos no lugar do outro e anteciparmos eventuais comportamentos e ou reações emocionais. Mais recente e incipiente, mas não menos importante, é a investigação que estuda o impacto da literatura infantil na construção da identidade cultural das crianças. Equacionada no âmbito da educação intercultural, a literatura infantil tem sido estudada enquanto prática cultural que não é neutra. Pelo contrário, apresenta uma tessitura discursiva que veicula as normas culturais, os valores, os símbolos de uma cultura de uma dada sociedade, normalmente da cultura dominante, favorecendo ou não processos de inclusão ou de exclusão. A escolha do que é publicado é sempre, assim, um exercício de poder que espelha as assimetrias relativamente à visibilidade cultural, mas sobretudo os interesses comerciais, que se sobrepõem muitas vezes a preocupações de ordem pedagógica, educativa, linguística e cultural. Estas assimetrias levaram mesmo a que alguns investigadores tenham salientado o caráter ocidentalocêntrico da literatura infantil portuguesa, bem como da de outros países europeus, que raramente inclui, por exemplo, obras de autores latino-americanos, árabes, africanos e asiáticos, quer em tradução, quer em publicações originais de autores de comunidades migrantes, neste caso, residentes em Portugal. Assim, a consideração de uma literatura infantil internacional em Portugal acaba por se reduzir praticamente à inclusão entre autores nacionais de autores em tradução, de livros clássicos ou sem grandes especificidades culturais, uniformes que se apresentam muitas vezes como produtos comerciais de massas, como nos dizem as investigadoras citadas. Sente-se assim a necessidade de dar lugar a outras vozes, de conceber bibliotecas plurais, de fomentar a leitura crítica dos textos disponíveis e de formar os educadores, em sentido lato, para serem mediadores de leitura conscientes do poder dos livros para o reconhecimento, acolhimento e valorização da diversidade cultural. Isto será tanto mais importante quanto mais a sociedade portuguesa se caracteriza pela sua diversidade, que se reflete naturalmente nas escolas, onde a formação de leitores, a literatura infantil e a educação literária têm um lugar central e decisivo, não só no desenvolvimento das competências de literacia, mas também na construção identitária e no desenvolvimento de uma empatia intercultural que resulta de uma cultura de valorização da diversidade. Em 2020, mais de 55.000 alunos no ensino público português eram estrangeiros, e dados de 2016 revelam a presença de mais de 180 nacionalidades nas nossas escolas. Estudos recentes têm ainda revelado que o desempenho escolar dos alunos migrantes fica significativamente aquém do desempenho escolar de alunos não migrantes, o que obriga a uma reflexão sobre equidade e inclusão escolar. Esta reflexão será influenciada necessariamente pelas diferentes perspectivas que se podem ter sobre diversidade cultural, nomeadamente a perspectiva de assimilação, de integração ao melting pot e de pluralismo. Sobre estas três perspectivas, podemos dizer resumidamente que a perspectiva da assimilação encara as diferenças como disfuncionais e propõe a manutenção do status quo ou da cultura dominante e um processo de aculturação pelas culturas não dominantes. A perspectiva de integração propõe a junção das várias culturas étnicas, gerando uma nova cultura que seria então partilhada por todos. Por fim, a perspectiva de pluralismo pressupõe uma valorização da diversidade, indo muito além de uma proposta de tolerância das diferenças para defender a ideia de mais-valia e de oportunidade que há na diversidade. De acordo com esta perspectiva, as diferenças não têm que causar divisões, salientando-se antes que todas as pessoas partilham uma mesma condição humana. A perspectiva do pluralismo propõe ainda que cada grupo possa manter a sua cultura na exata medida e da forma que os seus membros entendam,
enfatizando as escolhas individuais, mas também um compromisso e uma responsabilidade coletiva, enquadrada num quadro de cidadania comum que estabeleça obrigações mútuas que assegurem caminhos para a paz, estabilidade e desenvolvimento. Nesta perspectiva do pluralismo, a literatura infantil coloca-se como um poderoso meio de tomada de consciência da diversidade e uma ferramenta facilitadora do diálogo intercultural. De forma subtil, mas não menos poderosa, as histórias que são lidas às crianças estimulam a descoberta e entendimento que estas fazem do que as rodeia, das suas famílias, comunidades e do mundo em geral, suscitando impressões que podem durar uma vida inteira. Esta leitura de si, dos outros e do mundo começa mesmo antes de a criança saber ler, através das histórias que lhe são contadas e da conversa que se estabelece em torno das mesmas. Como o Bishop afirmou, os livros podem apresentar-se às crianças como espelhos que refletem o que lhes é familiar ou como janelas que, motivadas pela curiosidade, se abrem sobre territórios desconhecidos ou menos familiares. Ao serem como espelhos, os livros permitem que a criança encontre referências relacionadas com o seu cotidiano e com as experiências e pessoas que são significativas para si. Este encontro, se permitir que as crianças se vejam representadas de uma forma autêntica e fidedigna, não preconceituosa, estereotipada ou folclorizada, contribui para a autoestima das mesmas. Sendo a literatura infantil algo que é valorizado na escola e na sociedade em geral, a criança que se vê representada nos livros que lhe são lidos e nos textos que são trabalhados em contexto escolar, retira daí um sentido pleno de significado emocional, de pertença à comunidade alargada e de valor relativamente a si mesma e ao grupo a que pertence. Esta autoestima e este sentimento de pertença aparecem associados a uma maior resiliência perante dificuldades e a um maior sucesso escolar, mas também a um maior respeito pela diversidade e por identidades culturais diversas com efeitos positivos na sociabilidade. Já as crianças que sistematicamente não se veem representadas nos livros podem daí retirar a conclusão de que não são suficientemente importantes ou de que os seus grupos de pertença não são valorizados e, por essa razão, não merecem estar nos livros, resultando dessa constatação um sentimento de exclusão e um menor interesse pela experiência de leitura. Quando os livros se abrem como janelas, convidam a criança a derrubar muros e fronteiras e a descobrir ou reconhecer a diversidade que existe em seu redor. Esta abertura à diversidade através dos livros deve acontecer o mais cedo possível, já que a investigação tem vindo a demonstrar que a empatia e a confiança, a identidade cultural e os estereótipos começam a formar-se muito cedo na vida, com uma quantidade considerável de estudos a sugerir que abordar a diversidade através de livros ou histórias pode reduzir os preconceitos, através do aumento da exposição a contra-exemplos de estereótipos. Ao mesmo tempo, o uso de textos culturalmente responsivos parece ancorar o conhecimento culturalmente relevante dos alunos sobre tudo o que está associado às suas identidades culturais, experiências e normas, o que tem impacto na sua motivação para a leitura e nos resultados escolares. Os livros que têm como protagonistas crianças de grupos culturais minoritários ou que retratam a diversidade sem que haja uma assimetria de poder entre os vários grupos retratados, permitem que todas as crianças desenvolvam um sentimento de pertença e de equidade relativamente ao lugar que ocupam na sociedade, ao mesmo tempo que espelham uma sociedade em que a diversidade não é um obstáculo, mas sim um lugar de interação, cooperação e de oportunidades para todos. Tem-se então constatado que as atividades de leitura e escrita que as crianças são convidadas a fazer na escola afetam a forma como elas constroem e perspectivam a sua identidade, nomeadamente a sua identidade cultural. A identidade cultural diz respeito ao sentimento de pertença de um sujeito a um ou mais grupos com base na partilha de determinadas características culturais, crenças, valores ou normas que sobressaem nesses mesmos grupos. A identidade cultural concorre assim para a resposta às questões quem sou eu e onde é que eu pertenço, remetendo para as percepções que as pessoas têm de si mesmas em relação ao seu grupo étnico e à sociedade em geral, e ao valor que associam a essa pertença. Ao reconhecer as várias identidades culturais e ao valorizá-las, a literatura infantil, como já dissemos, influencia a forma como as crianças percebem essas mesmas identidades culturais e o seu sentimento de pertença e identidade num determinado contexto social. Vários estudos têm, aliás, demonstrado que quando os conteúdos dos livros têm relevância para a criança, são-lhe familiares e se aproximam das suas raízes identitárias, estas demonstram um maior interesse pela atividade de leitura e a sua compreensão do que é lido é maior. Em contraste, aquelas atividades de leitura que negam ou desvalorizam aspectos da identidade cultural da criança, ou mesmo aquelas que são neutras em relação à mesma, resultam num menor interesse e num menor envolvimento pessoal. Diversos programas de leitura de literatura infantil culturalmente responsiva
tem demonstrado que estes têm um impacto positivo ao nível da empatia intercultural, respeito pela diversidade, desenvolvimento de competências socioemocionais e vivências positivas das identidades culturais, a par do desenvolvimento de competências de literacia e de motivação para a leitura. As crianças que participaram nestes programas revelaram para estas dimensões valores significativamente mais positivos do que as crianças dos grupos de comparação. Não obstante as conclusões destes estudos, que reafirmam a importância da representação da diversidade na literatura infantil, 2 estudos recentes realizados no Reino Unido revelaram que 1/3 das crianças que foram questionadas não se vê refletida nos livros e que apenas 5% dos livros infantis têm protagonistas negros, asiáticos ou de minorias étnicas. Tão ou mais importante, contudo, do que os livros em si, será a forma como se estabelece o diálogo em torno dos mesmos. Vários autores têm sugerido que, antes de trabalhar explicitamente com as crianças a diversidade e a consciência intercultural a partir da literatura infantil, os adultos deverão começar por fazer uma reflexão em que questionam a sua própria identidade ou identidades múltiplas, procurando perceber que quadros referenciais a moldaram e que valores e atitudes têm face à diversidade cultural. Os mesmos autores têm verificado que a participação dos professores em programas de literatura infantil culturalmente responsiva que promovam a reflexão sobre identidade, diversidade, pluralismo e educação intercultural promove uma mudança nas suas crenças e atitudes perante a diversidade, com estes professores a revelarem uma maior consciência da diversidade cultural presente nas suas escolas e maior interesse e disponibilidade para trabalhá-la a partir da literatura infantil. Com base na revisão da literatura que apresentámos, 2 dos objetivos do estudo que estamos a desenvolver são os seguintes: investigar qual o impacto que um programa de leitura mediada de literatura infantil culturalmente responsiva pode ter na construção da identidade cultural das crianças que nele participam e investigar também qual o impacto que a participação neste mesmo programa terá nas crenças e atitudes de professores bibliotecários face à diversidade cultural e à utilização da literatura infantil como meio de reconhecimento e valorização da mesma. As nossas hipóteses serão então que as crianças que participem no programa apresentarão uma percepção positiva da sua identidade cultural significativamente superior às das crianças do grupo de comparação que não participem no mesmo programa. E os professores bibliotecários que participem no mesmo programa apresentarão uma maior consciência relativamente à diversidade cultural e uma maior disponibilidade e interesse para fomentar o diálogo intercultural a partir da literatura infantil. O estudo terá um desenho quase experimental com momento de pré-teste, tratamento experimental e pós-teste. No pré-teste e pós-teste serão avaliadas as seguintes dimensões: autoestima, identidade cultural e motivação para a leitura das crianças de 4º ano do primeiro ciclo que participam no programa. Os professores responderão, por sua vez, a um questionário sobre crenças e atitudes relativamente à diversidade. Como já referido, os participantes serão crianças do 4º ano do primeiro ciclo de escolas públicas portuguesas e os professores bibliotecários das respectivas escolas. Na fase experimental, as crianças do grupo experimental participarão num programa de leitura mediada ou dialógica de literatura infantil culturalmente responsiva, que basear-se-á em livros selecionados com base numa lista de critérios sustentada na revisão sobre literatura infantil, diversidade e pluralismo, enquanto as crianças do grupo de comparação participarão também num programa de leitura mediada de literatura infantil. No entanto, os livros utilizados não serão escolhidos com base no mesmo conjunto de critérios. Gostaria de terminar deixando-vos 2 ideias que me têm servido de inspiração. A primeira é de Sua Alteza o Príncipe Aga Khan, que define pluralismo como um processo e não um produto, como um ato de humildade e de coragem, uma ética que todas as escolas devem abraçar, um valor a ensinar, pois o choque de civilizações de que alguns falam será, na verdade, um choque de ignorâncias. A segunda é do poeta Tolentino de Mendonça, que nos diz que a literatura tem um poder ontológico, instaurador, sendo alguma coisa que se passa, um trânsito, um êxito, no sentido em que escreve e reescreve, descreve e redesenha, demonstra e mostra. Muito obrigada. Obrigada a nós, obrigada Sofia. Obrigada, eu não me conseguia ver, ainda bem que conseguiram ver que eu estava aqui a arriscar, que a apresentação não estivesse a seguir. Forma tão boa de dar corpo, de dar estrutura, de dar aqui e agora e de mostrar com o exemplo da ideia de identidade social, étnica,
cultural. Como a identidade é claramente visível, porque às vezes falamos de identidade de uma maneira muito, muito abrangente e como não nos toca muito diretamente, não sentimos. Portanto, estamos todos muito expectantes no trabalho da Sofia e oxalá possamos contribuir todos Ora, em não seria justo, desculpa interromper, não seria justo não referir que já há muito bom trabalho feito em Portugal. Eu podia citar aqui uma série de investigadoras, a professora Ângela Balsa, a professora que ainda agora referi, Pires e Navarro, e Morgado, aliás, desculpem, que fazem muito bom trabalho já nesta área da literatura infantil e do diálogo intercultural, e portanto não sou pioneira em nada, mas sinto uma urgência pelas crianças de que realmente todas as crianças têm o direito de encontrarem nas bibliotecas escolares, nas bibliotecas de sala, como há pouco até se falava, nos supermercados, nas livrarias de bairro, livros que retratem as suas experiências, que as retratem, que é onde elas se consigam rever, inclusivamente nas suas línguas de conforto. Isso eu acho que é mesmo urgente. E há pouco estava a ouvir aquele relógio do Peter Pan e a pensar, bem, este relógio, eu também ouço o tic-tac, porque estamos a entrar outra vez numa época de extremismos e de intolerância. E o tic-tac diz-nos, nós temos que defender uma cultura de pluralismo, uma ética de pluralismo e defender os direitos das crianças e de cada um expressar a sua individualidade da forma que melhor entender. Esse tic-tac, eu acho que este relógio está a soar cada vez mais alto para todos nós e a convocar-nos. É verdade. O nosso tic-tac também está aqui em cima de nós. E este tic-tac da urgência faz um apelo àquilo que tivemos aqui os quatro, eu acho, alinhados nesta ideia da arte, a citação do Tolentino, nesta ideia de uma palavra plural, em que nós todos, independentemente do lugar de onde vimos, onde estamos, da idade que temos, nos sintamos representados. E a arte devolve-nos isso, como também a Cristina e o Paulo, e nos fizeram estar ali naquele momento, todos unidos, independentemente das proveniências. A barreira poderia ser a língua, mas havendo alguém umas legendas ou alguém com língua gestual, estaríamos todos unidos ali no texto do Carroll, no texto do Barry, e nisto de quando a literatura consegue ser tão abrangente que estamos todos lá dentro. Eu queria agradecer a todos, à Cristina, ao Paulo, à Sofia e a todos que estamos aqui, que estivemos aqui esta hora e meia de tarde, e também a organização do colóquio que fez espaço para que a literatura infantil aqui tivesse lugar e fosse representada como uma chave grande para isto de ser pessoa e disto de crescer e disto de ensinar ou de poder levar a crescer. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.